meus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre Y The Last Man, ou O Último Homem, que é a nova série do Star Plus que estreou nessa segunda-feira, dia 13, e eu já assisti os 3 primeiros episódios e eu quero comentar muito sobre eles, comentar sobre essa série que vale muito a pena você assistir. E lógico, como vocês sabem, é um vídeo de primeiras impressões, afinal não tem o contexto completo da série, então eu vou falar realmente desses 3 primeiros episódios. Então eu vou começar sem spoilers, caso você não tenha assistido, e depois eu vou comentar algumas coisas do que a gente viu até esses 3 episódios, e aí eu aviso vocês, tá bom? Mas antes de falar sobre essa série maravilhosa, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, Y The Last Man é uma história apocalíptica que a gente acompanha em que nenhum homem sobrevive. Algo aconteceu na Terra em que todos os homens morreram, só apenas um ficou vivo. Então o grande mistério da série é primeiro entender por que esse homem exatamente foi o único que sobreviveu e também como que a Terra vai seguir sem ter basicamente nenhum homem aí vivo. A série ela é baseada nos quadrinhos de mesmo nome, escrito pelo Brian K. Vaughan. E gente, você provavelmente já ouviu esse nome porque ele é o mesmo escritor de Paper Girls, que inclusive vai virar uma série da Amazon, já fica a dica, e também Saga, ou seja, só quadrinho com história muito boa. Então só disso, você sabendo que a adaptação é de uma obra dele, você pode imaginar que a história é boa. Então vamos falar sobre a série, porque como eu falei, né, é um vídeo de primeiras impressões, então nem vai aprofundar tanto no contexto da história, né, e também pra gente não ir muito à frente do que a gente tá vendo na série. Então saibam que os meus comentários nesse vídeo é do que a gente viu na série e não nos quadrinhos. Bom, primeiro que é uma premissa super interessante, né? Porque afinal, como realmente o mundo reagiria se todos os homens morressem? E também do mistério, como eu falei, porque só esse homem sobreviveu. Eu já vou guardar um momento para falar do Yorick, mas o que eu vou falar nessa parte sem spoiler sobre ele é que, assim, de todos os homens do mundo, justo ele foi o que sobreviveu. Eu realmente acredito que vai ser um ponto de virada, inclusive, pra série e do amadurecimento do personagem. Mas esse primeiro momento que a gente se encontra dele é realmente algo que você fica se questionando durante a série. Mas, ao mesmo tempo, é uma série que tem um grande foco em personagens femininas, obviamente. E eu gostei muito de como foi construída as personagens femininas da série. Primeiro porque a gente já consegue, nessa premissa inicial, sentir como que cada uma dessas mulheres vai acabar ajudando uma a outra, porque cada uma delas tem uma função muito importante. Algumas já estão interligadas, como é o caso da Sarah e da Jen, mas, por exemplo, a gente tem uma personagem que é a socorrista, ela provavelmente vai ser bem utilizada em algum momento. Tem também a Nora, que é uma personagem que ama o trabalho dela, viveu muito pro trabalho, e no momento em que ela seria mais solicitada, ela é deixada de lado. Então eu acho que ela é uma personagem que vai ser solicitada em algum momento, principalmente pela escolha dela até o 3º episódio. Mas justamente por a gente ter essa temática e esse foco em personagens femininas, é muito interessante a gente também ter o contexto político da coisa, porque é claro que a obra fala muito de um contexto político, principalmente nessa situação de crise. Então a gente vê uma congressista se transformando a presidente dos Estados Unidos. Inclusive é muito interessante porque isso é um mini spoiler assim, mas não é super grave, e é algo que tá no trailer inclusive, mas lá no 3º episódio a gente vê um momento em que a cidade corre o risco de ficar sem energia elétrica. Então ela tem que ter toda uma desenvoltura para conseguir manter essa energia elétrica, porque a gente já vê situações precárias, como algumas pessoas começando a passar fome. A gente não tá muito à frente ainda aqui do cenário pós-apocalíptico, se eu não me engano, nesses 3 primeiros episódios o que a gente vê são no máximo 28 dias à frente. Então é algo relativamente recente, mas o suficiente para causar estragos muito grandes, principalmente em questões de sobrevivência e coisas de saneamento básico como a água. Mas esse momento da decisão da energia elétrica justamente coloca uma lupa em demonstrar como não tem mulheres em cargos importantes, em cargos de chefia, e isso inclusive é sentido para as decisões que são tomadas. E a própria Jen, né, ela é uma congressista que se tornou presidente. Então quantos homens, né, estavam acima dela que seriam o presidente caso acontecesse algo com o presidente como aconteceu. Então é uma crítica que vem numa sutileza, então eu gostei muito de como a série trabalhou isso, simplesmente demonstrando situações importantes
importantes. E ao mesmo tempo, a série ela se mantém em ter a discussão política, como sempre vai ter alguém querendo dominar o poder ou ser a pessoa mais poderosa, inclusive sendo uma pessoa que nunca se interessou por isso, como a Kim, que acha que por simplesmente ter uma linhagem próxima ao do presidente, vamos colocar assim, é mais importante do que uma pessoa realmente no cargo que conseguiria gerenciar melhor as coisas. E assim, né, gente, a Kim é uma personagem que é necessária, inclusive, para trazer discussões aí pra série, mas ela vem também como uma personagem bem detestável aí. Mas, por outro lado, a gente tem personagens que são super fiéis a Jen, no caso, como a Sarah. Inclusive, ela traz o grande gancho do terceiro episódio, porque a gente vê como que a política funciona independente do mundo tá em um estado completamente caótico. E antes de entrar na área de spoilers maiores aqui da série para discutir sobre esses 3 primeiros episódios, eu preciso dizer que eu gostei muito da construção dessa história. Ela é uma história que te leva pro primeiro momento, assim, de que já tá no cenário pós-apocalíptico, a gente não entende muito, e vai contando aos poucos como chegou até aquele momento, e isso acontece super rápido. Mas depois que a gente passa desse momento, a série ela fica te mostrando o presente e o flash forward que leva a gente pro futuro, pra gente ter uma noção de como algumas coisas pioraram, deteriorizaram, a situação da população no geral. Então é bem interessante, porque sempre vai trazendo uma amplitude para essa história, e como a própria Jen fala, bem provavelmente vai piorar muito antes de começar a melhorar, e eu acho que esses 3 episódios eles dão exatamente essa sensação. E lógico, toda a curiosidade, então sempre tem um episódio que vai te deixando com mais curiosidade, independente do plot inicial, tem algumas mini coisinhas que você vai ficando curioso, como por exemplo, a própria irmã do Yorick, né? Ela tem um mistério aí com a história dela. E eu preciso dizer que eu simplesmente amo a gente ver como o apocalipse acontece naquele momento. Não só a gente chegar no cenário e entender que aconteceu aquilo, eu gosto de ver o negócio acontecer pra gente entender a causa juntos. E a série ela traz isso muito bem e te desperta essa curiosidade. Gostei demais de como foi feito. Enfim, é uma série que vale super a pena. Agora, entrando na área de spoilers, preciso falar sobre o Yorick. Gente, deixando bem claro que estou falando do Yorick da série e do que foi visto até agora, então isso vale para os 3 primeiros episódios, mas ele é bem aquele típico cara que não tem muita noção das responsabilidades que ele tem. Ele veio de uma família rica, como a gente pode perceber, afinal ele é o filho da congressista, simplesmente, mas ele foi tentar a vida dele no que ele acreditava conseguir fazer, que é ser um mágico, ou ensinar a mágica, e a gente vê que ele não é muito bom, mas ele acredita no sonho dele. Mas assim, ele é um personagem, de uma forma geral, que é bem fora da realidade. Só que quando a gente chega no primeiro episódio e a gente vê ele levando o pé da bunda na namorada, e ela nitidamente falando que queria conhecer outras pessoas, porque ela ia pra Austrália e tudo mais, a gente vê depois que ele tá atrás da Beth sempre, querendo avisar que ele tá vivo. Tipo, enquanto a irmã dele tá preocupada com ele nem se preocupou com a família dele, de uma forma geral. E assim, não me entendam mal, bem provavelmente em um cenário assim, se a gente se colocasse no lugar, bem provavelmente a gente iria atrás das pessoas que a gente ama, seja a nossa família, seja o nosso namorado, namorada, o que for. Mas ele tem uma obsessão por essa Beth, principalmente depois de tudo que ele passou. E mais ainda, o que me irrita com relação a esse personagem é que ele não tem noção da importância dele, porque ele só aceita ser estudado e ser levado pra Harvard para ser estudado se a mãe dele conseguir localizar a Beth. Tipo, ele tem até aquela fala com a mãe dele de, tipo, dele não ser especial, que ela pode achar ele especial, mas ele não tem noção, eu acho que da magnitude do negócio, sabe? Tipo, se você fosse a única pessoa do seu gênero existente, sabe? Você ia ter um senso coletivo. Eu, no mínimo, ia ficar curiosa por que eu fui a única que sobreviveu a tudo isso. E aí, ele fica nessa obsessão pela ex-namorada, né? Vamos colocar ex-namorada, porque pra mim foi bem finalizada aquela conversa. Então, ele é um personagem bem detestável inicialmente. E como eu falei no início do vídeo, eu realmente acredito que isso possa ser um arco até pra gente ver o crescimento do personagem. Talvez essa inocência, não sei se é a palavra certa, ou ignorância, sei lá, seja um dos fatores dele continuar vivo. Porque até então a gente
gente não sabe se a série vai trazer algo mais sobrenatural, vamos colocar assim, ou algo pé no chão. E aí, em vários momentos da série, eu ficava assim, caraca, esse foi o homem que sobreviveu. Mas eu acredito que vai ter um grande motivo de ser justamente esse homem que a gente vai aceitar e vai perdoar ter passado tanta raiva por tanto tempo. Mas é meio complicado, gente, porque justamente o protagonista é um protagonista não muito agradável, vamos colocar assim. Inclusive, eu tenho mais curiosidade no macaco do que nele. Aliás, é outra coisa, né? O macaco também sobreviveu dentro de tantos animais que morreram. A gente vê que os animais começavam morrendo, então é bem interessante realmente trazer todo esse mistério. Então a gente perdoa, vamos aceitar a existência dele porque o mistério é muito interessante. Agora, uma coisa que eu gostei muito é sobre essa premissa da vinda da Regina, porque a Regina ela vem como outra pessoa de cargo político que ficaria acima da Jen. Então ela seria a presidente, né? Tanto que ela é encontrada e ela pede pelo cargo dela e fica toda essa situação. E ainda mais com a premissa da Kim, que já queria tirar a Jen, é bem capaz dela apoiar a Regina. E por mais que a série não tenha se aprofundado tanto na Regina, a gente sabe que ela não é a melhor pessoa, pelo que as outras pessoas que trabalham ali acabam falando dela. Então a gente vê que vai ter uma briga de poder que vai ser bastante interessante pra gente acompanhar. Então tem muita coisa pra acontecer nessa série, além desse grande mistério. Assim, gente, essa série, ela tem uma premissa muito interessante. Eu gostei muito do que eu assisti, gostei do ritmo da série e gostei muito da forma que essa história é contada. Tô bem curiosa pra acompanhar ela. Mas eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam os quadrinhos? Já estavam esperando por essa série? Ou vocês conheceram recentemente? Ou por causa desse vídeo? E o que vocês acharam desses 3 primeiros episódios? Vamos discutir. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!